Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho para mostrar para vocês como utilizar o Pseudocode, que é esse aplicativo aqui para dispositivos móveis, similar ao Visualg, aquele que eu estou usando no próprio computador para apresentar algoritmos, né, para vocês. Então eu coloquei aqui na Play Store, né, o nome do programa, Pseudocode Visualg Algoritmos, mas se você colocar só Pseudocode ele já vai achar, tá? Após instalar ele vai solicitar para você fazer um pequeno cadastro. No meu caso, eu já fiz o meu cadastro, né? Coloquei esse usuário aqui, tá? Te ensinando. Mas vocês podem colocar qualquer nome aí, tá? A ideia é que façam um cadastro para utilizar o programa. E aí o que acontece, tá? Quando você abre o programa a primeira vez, por padrão, ele vai apresentar aqui esse algoritmo já feito, tá? Hello World. E aí o que acontece? Esse algoritmo aqui, ele já pode ser executado utilizando esses dois botões aqui, tá? Que é o botão de play aqui em cima, eu coloquei ele aqui em cima, ou o botão de play aqui embaixo, como vocês podem ver aí, tá? Eu vou usar esse de cima mesmo aqui, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. E quando eu clico play, ele já roda o programa, já executa. Você já pode ver o que o editor, no caso, o que o desenvolvedor fez, tá? Se vocês observarem, quando eu aperto play aqui, ok? Quando eu aperto play, eu tenho duas abas, que são as abas resultado, onde você consegue ver o que foi apresentado pelo algoritmo, e a aba editor, é onde ele foi escrito, tá? Eu posso voltar aqui em editor e fazer as modificações, posso inclusive apagar todo o programa, tá? Eu posso inclusive apagar todo o programa aqui para poder fazer um novo. Mas no caso aqui eu vou fazer o seguinte, para ser mais rápido, eu vou utilizar um programa que eu já escrevi, tá? Se vocês observarem aqui, tem o botão de salvar, tá? Vou mostrar aqui, ó, esse botãozinho aqui é o botão de salvar, você consegue salvar, mas tem outras opções nesse outro botão aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, eu vou entrar nele agora. Nesses três pontinhos você tem a opção de salvar como, você tem a opção de ir novo, de abrir. No caso aqui eu vou abrir um programa que eu já fiz, tá? Então eu vou clicar aqui em abrir. Se vocês observarem, eu tenho três programas que eu já desenvolvi aqui. Eu vou começar por esse primeiro aqui, ó. Primeiro ao programa. No meu primeiro programa, olhem a estrutura que é bem similar ao que eu já expliquei em sala de aula. Se vocês observarem, eu tenho o nome do programa, entre aspas, dupla, seguindo a mesma regra. Aqui eu suprimi o bloco das variáveis, não tem bloco das variáveis, tá? Por questões que o programa, se você colocar sem nenhuma variável, pode acontecer um erro. Aqui eu tenho o bloco do início, onde ele começa a desenvolver o programa, e esses dois comandos, escreval, tá? Onde ele vai escrever na tela Olá Mundo e desenvolvido por mim. Eu vou executar esse programa no botão de play aqui para mostrar para vocês. Play, se você observar, apareceu justamente o que eu solicitei, Olá Mundo e desenvolvido por mim. Bastante simples, você consegue executar o programa e se você quiser fazer alguma modificação, volte em editor. Se você quiser compartilhar esse algoritmo, você tem duas possibilidades. Ou você bate o print da tela, ou então você tem a opção de selecionar aqui, né? Seleciona todo o algoritmo, copia, recorta, enfim, e leva para outro lugar. Ou então você tem mesmo a função aqui em cima, nos três pontinhos, né? Você tem aqui a opção de enviar por e-mail. Você consegue enviar por e-mail esse mesmo código que foi escrito aqui nesse programa, ok? Olha só, vou abrir um outro programa aqui para mostrar para vocês outra funcionalidade, no caso, nome e peso. Se vocês observarem nome e peso, o que eu estou fazendo, tá? Vamos ler rapidamente aqui o nosso algoritmo. Aqui é o nome do programa, ok? Por padrão, inicia sempre tendo o nome do programa. Nesse outro bloco aqui, eu declarei duas variáveis, uma variável chamada nome e outra variável chamada peso. Uma do tipo caractere e a outra do tipo real. Vale lembrar que para esse programa, o tipo de dado onde você precisa declarar, né, onde você precisa escrever algum tipo de caractere, não se utiliza literal, se utiliza caractere. Lá no Visual nós utilizamos literal, mas também lá no Visual pode ser usado tanto literal como caractere. Aqui nós vamos usar caractere. Logo em seguida eu tenho o bloco do início do programa, né, onde eu vou ter aqui alguns comandos para imprimir na tela, no caso aqui, qual o seu nome, ele imprime na tela. Eu tenho esse outro comando, que é para ele ler o que a pessoa digitou na tela. Eu tenho aqui escreval, quanto você pesa, e mais um comando para ler o que a pessoa digitou. Ou seja, leia é o comando que você vai usar para capturar o que a pessoa digitou na tela, ok? Feito isso, eu coloquei mais dois comandos escreval, tá? Mais dois comandos aqui escreval para fazer o seguinte.
ele vai escrever na tela seu nome é. Observe que tem uma vírgula bem aqui, tá? Essa vírgula é proposital, tá? Essa vírgula bem aqui é proposital justamente para poder separar o que é texto do que é variável, ok? Então, quando você vai utilizar o comando escrevam, para separar texto de variável, você coloca uma vírgula no meio bem aí, ó. Vocês estão vendo a vírgula no meio. Então, é assim que funciona. Eu coloquei escreval, seu nome é, entre aspas, dupla. Se vocês observarem, está esse entre aspas, dupla. Eu tenho a vírgula e depois eu coloco o nome da variável, onde esse nome da variável é justamente o que foi armazenado aqui nesse comando leia. Depois eu coloco o escreval, né? Seu nome é, seguindo o mesmo padrão, entre aspas, dupla, vírgula. Depois da vírgula, a variável peso, que é a variável peso, ela foi armazenada nesse outro comando aqui, ela foi capturada nesse outro comando. Pronto, aqui esse algoritmo ele vai funcionar normalmente, tá? Eu vou executar ele utilizando o play, mais uma vez aqui, tá? Vou dar o play para ver o que acontece. Play, se vocês observarem, ele está pedindo aí, ó, um nome, insira um nome para a variável. Como é nome, né, e eu declarei era como caractere, então ele vai esperar um texto. Então eu vou escrever aqui um texto. Vou colocar aqui meu nome aqui, Thiago. Tá? Quando eu der um OK, ele já guardou essa variável lá, ele já guardou esse resultado na variável nome que eu reservei lá no bloco das variáveis. Logo em seguida ele pergunta, insira um valor para peso. Tá? Então eu vou colocar aqui, 75 quilos. Na hora que eu der um OK, ele guarda essa variável e logo em seguida ele já apresenta o resultado como eu solicitei no meu algoritmo. Tá? Seu nome é, vírgula, a variável. Se vocês observarem, eu vou voltar aqui de novo. Ó. Seu nome é mais nome. Tá? Então o que ele fez aqui? Ele apresentou seu nome é Thiago, né, que foi a variável que eu fiz a leitura lá em cima. Ok? Mesma coisa com o seu peso. O seu peso é 75, que foi a variável que foi declarada, que foi solicitada quando a pessoa digitou aí. Pronto, bastante simples, pessoal. Vocês podem utilizar esse mesmo comando aqui, vocês podem usar esse modelo que eu apresentei aqui para fazer a atividade de vocês.